E aí, tudo bem com você? Eu sou o Padre Paulo Ladeia, você já me conhece, e eu estou aqui para falar um pouco sobre a possibilidade de usar ou não filmes de Hollywood na catequese. Então vem comigo. Oi, eu sei que tem muito catequista que não gosta muito que a gente fale sobre filmes. Eu gosto de trabalhar filmes, literatura, artes, espetáculos. Acho que isso tudo enriquece a catequese. Já fiz um filme sobre o Padre... Já fiz um vídeo sobre o Padre Vieira, sobre a crítica que o Padre Vieira faz às nossas catequeses, às nossas pregações. E acho que os filmes podem nos inspirar bastante, podem nos inspirar a gente a sair do lugar comum. Mas eu sei que tem muito catequista que não gosta. Por isso eu queria, então, trabalhar um pouquinho motivações negativas e positivas, para que você depois pense, julgue, você tire a sua conclusão. Não eu faça a conclusão sua, mas tire as suas conclusões a partir daí, tá bom? Então, vamos começar pelas dificuldades negativas. A primeira dificuldade que eu vejo é que o pessoal tem dificuldade de sair do discurso pronto, ou seja, sair do manual de catequese. Muita paróquia, muita diocese, muita comunidade que adota um manual. Então, você pega o roteirinho e vai embora naquilo ali. O discurso está pronto, não precisa muita coisa, não precisa preparar nada, não te dá muito trabalho e pronto. Só que também não tem resultado. Só que também não tem profundidade, às vezes. Não que nunca tenha profundidade, acho que tem muito catequista bom com profundidade. Mas eu tenho visto que só seguir um roteiro, só seguir um livro, pode ficar muito superficial. Tenho visto muita catequese superficial por aí também. Então, é preciso superar essa primeira dificuldade. Segunda dificuldade. As pessoas têm dificuldade de se apegar a pequenos detalhes. Se você tem, por exemplo, um filme de 90 minutos, tem lá uma cena ou duas, 2 minutos, 3 minutos, não sei quanto, que tem algum problema. Tem muito catequista, tem muita gente, muito católico que pega essa cena de 2 minutos, 3 minutos e aí condena o filme todo. O filme não presta. Peraí, se o filme tem 90 minutos, você tem que colocar essa cena no contexto. Pode ser que essa cena não preste? Sim, pode ser, mas tem que colocá-la no contexto. Senão, você julga o todo pela parte e aí não funciona. Então essa é a segunda dificuldade. Apegar-se a pequenos detalhes, a pequenas minúcias para provar o meu ponto. Terceiro, a ficção, às vezes ela é um pouco absurda, às vezes ela é um pouco exagerada. Então, tem muito catequista que não gosta de falar de ficção, porque diz... mas é só absurdo, é exagero. Tem que te lembrar que muitas vezes a realidade é mais absurda do que algumas ficções, hein? Não se esqueça disso. A realidade tem se revelado às vezes mais absurda do que muitas ficções. A ficção pode nos ajudar. Em que sentido? Ela é uma preparação do nosso cérebro, ela funciona como um ensaio, vamos dizer assim. Ela pode nos preparar para quando aparecer uma realidade próxima, a gente ter alguma carta na manga, alguma solução. Então isso às vezes pode ajudar. A ficção e a arte, elas nos ajudam nesse sentido. A quarta dificuldade. Muitas vezes a ficção, a arte, acabam sendo de maneira um pouco mágica. E muita gente não gosta de magia, que diz, isso é bruxaria. Magia é uma coisa, bruxaria é outra. Magia é aquilo que nós temos dentro de nós, que a gente chama de fé também, né? A gente chama de fé, de confiança. Essa é uma magia, a fé é uma magia que nos ajuda a nos energizar, a termos mais vida. Se a gente levar em consideração, por exemplo, um ateu vai dizer, a fé é uma magia, a fé é uma alienação. Mas é uma magia boa, é uma magia que nos leva ao encontro de Deus, ao encontro do outro, que nos ajuda a trabalhar a realidade, para que a realidade não seja simplesmente distópica. A distopia, por exemplo, que se cria em muita ficção, ela é uma magia ruim. Nós podemos criar uma utopia, nós podemos criar uma magia para nos ajudar a criar uma realidade. Então, nesse sentido, a ficção pode nos ajudar. Nem toda magia é ruim, nesse sentido que eu estou dizendo. Entenda bem o sentido que eu estou dizendo. Quinto, nós às vezes ficamos muito dependentes no filme do contexto imagético, vamos dizer assim. As imagens, elas falam tanto, a fotografia de um filme pode ser às vezes tão interessante que a gente acaba ficando muito nela. E ela pode concretizar demais o
o nosso discurso às vezes. Nós ficamos naquele quadro, naquela imagem, naquela cena, naquela situação, naquela música. Então nós podemos às vezes ficar um pouco presos demais. O filme pode nos deixar preso ao contexto. Por outro lado, acho que a gente pode começar dizendo do primeiro ponto positivo, sair dos negativos e entrar para os positivos. O caso concreto é uma boa coisa, especialmente para adolescentes. Kohlberg, um especialista em desenvolvimento da moral. Se você pegar a linha de raciocínio de Kohlberg, ele vai mostrar que a moralidade ela se desenvolve, ela não nasce no ser humano. Eu não sei o que é certo, o que é errado, a partir do momento que eu nasci. Não, o ser humano vai experimentando, na base do ensaio e erro, vai convivendo, vai tendo ideias, vai aprendendo, por aí ele vai construindo a sua moralidade, até que ele constrói a própria moralidade. E aí ninguém mais precisa dizer o que é certo e o que é errado, porque ele está convencido disso. É a partir dele, não é uma lei que obriga ele a fazer o bem ou o mal. Então, o caso concreto, segundo Kohlberg, ajuda a gente a fazer essa gestão, a gerir e a melhorar e a evoluir a nossa moralidade. Então essa é a primeira coisa. Especialmente para adolescentes, os casos concretos são muito interessantes. Tanto que o Kohlberg trabalha dilemas morais. Se você quiser, faz uma procura rápida no Google de dilemas morais Kohlberg. Você vai encontrar os dilemas do Kohlberg e vai ver que a partir da reflexão, a partir desses dilemas e a partir da reflexão desses dilemas é que a moralidade vai sendo construída. Vai se mostrando quais são os estágios, em que ponto uma pessoa desenvolveu ou não o seu sentido de bom e de mal. Se a gente entrar nesse esquema do Kohlberg, do desenvolvimento da moral, nós podemos dizer que a gente só vai sair do fundamentalismo. Quer dizer, os casos morais, os casos concretos, a reflexão sobre os casos concretos e sobre suas soluções ajuda a gente a sair do fundamentalismo da fé, do fundamentalismo da moral. Então, isso pode ajudar a gente a crescer. Porque, por exemplo, uma criança, um adolescente que está focado no estágio 2 da moral, ele é muito concreto. E ele precisa de uma crise, ele precisa de crises pessoais ou de crises intelectuais para ele melhorar, para ele aprofundar, para ele amadurecer a sua moralidade, saber o que é certo e o que é errado. Então, esse caso concreto, os filmes podem nos ajudar a desenvolver um sentido de moral mais concreto, mais maduro, mais profundo. 3. Quando a gente fala de linguagem concreta, de teologia narrativa, nós estamos falando também da própria linguagem da fé. Jesus usava esse tipo de coisa. Por que você acha que Jesus falava em parábolas? Porque é concreto, porque é dentro do contexto da pessoa e porque ajuda a pessoa a sair de si mesma a partir de uma reflexão própria. Veja, esse é o método de Jesus, o método concreto de comparação de Jesus. Nós podemos, a partir de filmes, associar a catequese a algo bom, a um hobby. Porque a gente precisa tomar um certo cuidado quando a gente é muito moralista, muito estrito, muito pesado, a gente acaba associando a catequese a alguma coisa ruim. E quando as coisas são ruins, quando elas acabarem, a gente não volta mais nelas. Então a gente precisa associar a catequese a um hobby, a músicas, a filmes, porque a partir daí, a partir dessas sensações alegres, boas e tal, que nós vamos fazer com que as crianças continuem o seu desenvolvimento na fé, a sua participação na igreja. Então precisamos associar a catequese a uma coisa boa e o cinema nos ajuda a isso. 5º e último é que o cinema, a linguagem do cinema, da literatura, da música, ela nos ajuda a ter uma empatia e a confrontar situações com o lado do outro. Narrativas, situações, argumentos que sejam do outro lado. Então, isso ajuda a gente, depois de um filme, por exemplo, se a gente faz um cinefórum, a gente a entender a razão do outro, a escutar o lado do outro, a entender o que o outro pensa. A gente vai crescer em empatia. E crescendo em empatia, nós vamos crescer em fraternidade, porque a fraternidade se faz a partir da empatia. Então, essas coisas todas a gente precisa dar uma olhada. Eu apresentei aqui 5 argumentos negativos, 5 argumentos positivos. Julgue você mesmo se você pode usar filmes na sua catequese. Muito obrigado por estar comigo
e tchau.